Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Uma noite quente. Nós estamos passando uma temporada de um calor quando o vento para, que a gente percebe, né? Então, a gente sabe que aqui na nossa região, não sei se você já percebeu isso, a temperatura correta da noite é 30 e do dia é 35. Isso aí é padrãozão, não tem para onde você correr. Quando você vê a noite 31, 32, 33, você já sabe que lá vem lapada, né? A coisa não está boa. E quando o dia chega a 37, 38, 39, para a nossa região aqui, a sensação térmica é outra. Então, isso dito, tentar se movimentar o mínimo possível, né? Deixa eu aqui na incubadeira sozinho, né? Com certeza vocês já vão ver a glória daqui a pouco resplandecendo, mas faz parte. Muito bem, meus irmãos. Eu estava comentando esses dias com um pastor amigo meu que a gente fica um pouco mal acostumado de ter a bênção de saber o que a gente vai pregar na próxima oportunidade, que é o privilégio de quem prega expositivamente em Lectio Continua. Eu sei exatamente qual é o texto do domingo que vem, e do outro domingo, e do outro domingo. Como você também sabe, porque à noite nós estamos na exposição de Atos. Eu sei qual é a sequência da EBD, porque nós estamos no mesmo material em Fundamentos da Fé. Até sexta-feira eu sabia, porque eu pegava pequenas exposições e a gente dividia entre várias sextas-feiras. Bem, e depois apareceu o nosso retiro, aonde, não, obviamente, é um tema separado, como tem sido todo ano. Só que eu confesso que esse ano, meus irmãos, eu lutei entre várias ideias, entre várias questões, e acabei decidindo por algo que aconteceu no segundo semestre do ano passado comigo, pessoalmente, por oportunidade da nossa leitura anual, não é isso? Em algum tempo, que eu não lembro exatamente qual mês, nós passamos pelo Evangelho de João. E passando pelo Evangelho de João, eu tive um momento muito profundo, muito bonito na presença de Deus, com o texto que nós vamos examinar desses dias, né, nessas 6 mensagens de hoje até terça-feira. E o texto é João capítulo 6, para onde você pode deixar permanentemente a sua Bíblia aberta, por onde nós vamos caminhar. O nosso alvo não é o capítulo todo, mas a partir do versículo 25, que é onde começa uma conversa / sermão de Jesus. É uma conversa dele com as multidões, mas é um sermão que ele vai trazer para essas multidões. Como é que nós chegamos até aí? No começo do capítulo, você deve verificar aí, você vai encontrar aquilo que é chamado da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos 2 nos evangelhos, e essa é a multiplicação de onde aparece o garotinho, né, da música lá daquela banda, né? Eu não vou cantar não, pode deixar. É isso aí. Então aparece o garotinho, porque os discípulos dizem: como nós vamos alimentar essa multidão? Eis aqui um menino com, nem lembro exatamente a medida dele, mas vamos lá. O texto está aqui. Filipe, né, pergunta, ou diz que seria necessário 200 denários, ou seja, o equivalente a 200 dias de trabalho. O denário era o trabalho de um dia, geralmente. E esse é muito dinheiro para comprar pão para toda essa gente. Pode ser que ele estivesse falando em termos de uma hipérbole, né, um exagero, mas o fato é que era 5.000 homens. Quando a Bíblia fala, o Novo Testamento em particular, de 5.000 homens, ele não é homem ser humano, é homem XY. Significa que era muito mais do que isso. Você pode colocar aí uma multidão de 10, 12 mil pessoas, se você contar, mais uma mulher para cada homem e crianças, né? Bem, e aí ele manda sentar o povo e fala do rapaz, versículo 9, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Isso, obviamente, não dá para nada. 5 pães de cevada e apenas 2 peixinhos. Mas a multiplicação acontece e isso, obviamente, vai maravilhar o povo. Esse trecho da multiplicação se encerra no versículo 13. E aí, no versículo 14... João diz: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Só que a narrativa não acaba aí, e a multidão também não desiste de seguir e encontrar-se com Jesus e experimentar algo a mais do que já havia experimentado. Mas, ao anoitecer daquele dia da multiplicação, versículo 16, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Então, eles estavam em um lado do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, você pode usar qualquer um desses nomes, e eles atravessam para o outro lado. Eles estavam do lado oriental, certo? Do lado leste. Eles atravessam para o lado oeste, o lado ocidental, que é onde eu e minha esposa estivemos alguns meses atrás, do lado que fica para o ocidente. E eles atravessam, e essa é uma travessia longa, e diz o texto que soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, o que acontece? Eles veem Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficam aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, certo? Então, houve a multiplicação, chegou a noite, Jesus anda sobre o mar e se encontra com os discípulos, apóstolos, né? Nós conhecemos agora. E aí diz que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, ou seja, do lado leste, percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. E aí acontece uma providência para essa multidão, porque alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então você tem Cafarnaum, que fica no Mar da Galileia, do lado oeste, mas mais para cima, certo? E você tem Tiberíades, que fica mais para baixo, ele sim bem no lado oeste do Mar da Galileia. É desse lugar que os barcos atravessaram e facilitaram para que as multidões fossem atrás de Jesus. Agora, para pensar. Era muita gente, então era muito barco que chegou ali e eles estavam completamente fascinados por aquilo que haviam experimentado com Jesus e eles queriam ir atrás dele para experimentar algo mais. E hoje nós vamos começar, meus irmãos, a pensar nesse capítulo, e eu quero que você pense o tempo todo sobre relacionamento. Eu quero emprestar aqui algo lá do Antigo Testamento que você já deve ter lido na sua leitura anual de 2020, que é o livro de Jó, o finalzinho, onde depois de Jó comer o pão que Jeová amassou, não foi o diabo, certo? O diabo era só instrumento de Deus. Depois dele comer o pão que Jeová amassou, e depois dele já ter sido confrontado pelo próprio Deus e perto da sua restauração, o que Jó responde, irmãos? Antes eu lhe conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós sabemos muito bem que relacionamento é uma coisa bem elástica, esse termo. Eu, teoricamente, tenho um relacionamento com o presidente da República, porque ele é o nosso presidente da República. Eu tenho um relacionamento com o governador. É o nosso governador, mas eu vi o presidente uma vez na vida e eu vi o governador uma vez na vida. E mesmo assim, o presidente foi a 5, 10 metros de distância, nem lembro bem, e o governador foi... o governador, esse aqui é o pastor que vai trazer uma mensagem, foi lá no centro socioeducativo, né, uma coisa assim, prisão de menor, né? Enfim. Foi lá e ele apresentou, eu me apresentei e acabou. Posso bater na porta dele, mas eu posso bater na porta de um monte de gente que eu tenho um relacionamento completamente diferente. Então, relacionamento é uma palavra que precisa, quando nós estamos falando de coisas espirituais, ser biblicamente definida. Então, eu quero convidar você, hoje e até terça, você pensar neste sentido. Como que relacionamento é algo que deve ser verificado na nossa vida, se nós temos tido este relacionamento com o Senhor, que se assemelha realmente a quem é filho dele, como nós somos, ou tem se assemelhado mais àquilo que atrai as pessoas que não são filhos dele, mas buscam, procuram receber dele. E nós vamos então começar, irmãos, e vamos ler versículo por versículo, e hoje nós vamos do 25 até
o 29, ok? No 25 nós lemos o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Eles estavam perdidos. Eles não sabiam do que havia acontecido. Os dados não batiam. Parte da multidão, com certeza, porque para um grupo tão grande, a saída dos discípulos era virtualmente impossível que tivesse acontecido sem que eles tivessem visto. Então, alguém dessa multidão vira para os outros e diz: olha, eu vi os discípulos dele entrando no barco e cruzando o Mar da Galileia, mas eu contei direitinho, tinha 12 cabeças. Não tinha 13. Ele não estava com os discípulos. Então, eles não sabiam, meus irmãos, explicar como Jesus tinha chegado do outro lado. Eles não sabiam explicar como ele havia cruzado o mar, uma vez que só um barco tinha estado lá. Os discípulos foram nesse barco, e depois chegam os barcos de Tiberíades, nesse inteirinho, nesse intervalo, não havia nenhum outro. Então, essa multidão, meus irmãos, que havia sido alimentada, ainda estava na costa leste do mar. Eles viram, então, Jesus ordenar seus discípulos a entrar no único barco que estava ali, como eu expliquei, e como Jesus não entrou no barco, a multidão supôs que ele havia estado ou permanecido na mesma região. Não vendo ele ali, eles cruzam atrás de Jesus. Depois de algum tempo, eles percebem que ele não está ali, e aí, como nós vimos, eles entram nesses barcos de Tiberíades e decidem procurá-lo na região de Cafarnaum. Provavelmente por quê? Porque essa é a região da onde vem Pedro. Pedro é de Cafarnaum, não apenas Pedro, mas o seu irmão também, João também. Então, como haviam 4 dos discípulos que eram pescadores da região de Cafarnaum, certo? Eles decidiram ir para lá. Aqui na nossa narrativa, mais à frente, você vai ver que Jesus está em uma sinagoga depois, falando com eles, certo? Nós visitamos o lugar dessa sinagoga. Hoje a sinagoga que tem ali, ou melhor dizendo, as ruínas que tem ali, são bem posteriores. Mas quando você olha na lateral das ruínas, você vê a faixa mais nova e abaixo uma faixa bem mais antiga. E lá estava o guia explicando, né? E como eu não tinha dinheiro para pagar guia, eu ficava dando uma orelhada assim no quem estava falando do lado para pegar o que estava sendo explicado. E então ele estava explicando que a arqueologia já apontou de que aquela base embaixo é da sinagoga, nós vamos ver aqui. Um pouco mais, cerca de 15 metros, irmãos, dessa sinagoga, adivinha o que você encontra? A casa de Pedro. As ruínas da casa de Pedro. E em cima da casa de Pedro, já 3 igrejas, né? Não igreja somos nós, mas eu entendo o que eu quero dizer, né? 3 prédios foram feitos ao longo dos séculos, e hoje tem uma moderna, né? Feita também, para onde grupos cristãos se reuniram, e aí as escavações comprovaram todas estas coisas. Então é provável que eles tenham deduzido que Jesus tinha cruzado para Cafarnaum por causa de 4 dozeavos dos seus discípulos serem daquela região. E essa pergunta, meus irmãos, que eles fazem, quando chegaste aqui, ela introduz esse longo discurso em Cafarnaum. Ela dá oportunidade para que Jesus se dirija às multidões e comece a tratar de assuntos que estavam no coração deles, que estavam na mente deles. Eles foram ali, fizeram uma pergunta, digamos assim, despropositada, tipo, e aí, tudo bem? Né? Esperando ter uma resposta limitada, ter uma resposta talvez objetiva, Jesus respondendo, por exemplo, eu peguei uma lancha. Não tinha lancha na época, mas entendeu? Ele apenas explicasse, não, é que apareceu um barco que vocês não viram e eu vim nele. Mas nós sabemos que Jesus não foi por barco nenhum. E nós sabemos que Jesus chega até o outro lado de maneira sobrenatural. Portanto, Jesus não explica como ele havia atravessado o lago. Por quê? Porque, meus irmãos, a experiência que ele teve de caminhar sobre as águas foi um sinal particular para os seus discípulos. Perceba, meus irmãos, acompanhe comigo.
você tem uma multidão aqui, que se de repente fosse eu e você avaliando aquela situação, eu e você daríamos uma cutucada em Jesus e falar, Senhor, faz de novo, porque se eles vibraram com o negócio de um pãozinho, de um McFish, sabe o que é o McFish, né? Sanduíche McDonald's de peixe, né? Eles vibraram com o McFish, imagina você andando sobre as águas. O que eles não vão pensar? Certo? Vai ser muito mais fácil eles aceitarem. Ninguém sugeriu isso e Jesus também não revela a eles. Ele não mostra e nem diz, nem conta para eles como eles haviam chegado. Aqui, meus irmãos, já, e não é a única vez que Jesus vai fazer isso, uma separação entre os 12 e essa multidão. Havia, vez por outra, dentro da multidão, alguns que se despontavam crendo de uma maneira distinta em Jesus. Mas, via de regra, a multidão é ainda um povo cego. Não são discípulos, não são verdadeiramente seguidores. E há aqui uma grande distinção entre eles e os discípulos. Essa distinção vai persistir até o final do capítulo 6, como nós vamos ver nos outros dias. Isso aqui já nos traz, meus irmãos, nossa primeira reflexão hoje sobre o fato de que há coisas de Deus que são reveladas a seus filhos, a nós, seu povo, que nunca nós mesmos conheceríamos antes de ter conhecido a Jesus. E eu não estou falando aqui de nenhuma revelação. Eu quero essa noite dizer que alguém aqui está com dor de cabeça. Não é esse tipo de balela, não. Não é revelação dizendo assim, eu quero dizer que aqui essa noite tem alguém com problema financeiro. Isso aí é mais fácil do que acertar que aqui, né, tem um monte de flamenguista. Então, enfim. Pronto aqui. Existe uma necessidade, nós compreendemos, irmãos, que Deus distingue do que Ele mostra e não mostra aquele que tem e aquele que não tem um relacionamento com Ele. Você se lembra, se por acaso aconteceu com você, quando você tentou ler a Bíblia antes de se converter? E quando você leu a Bíblia depois de se converter? Você já experimentou essa diferença? Eu tenho lido, ou na verdade assistido, diversos testemunhos de conversão, avaliando questões de evangelismo e tal, né? E eu já esbarrei com várias vezes pessoas demonstrando como que a Bíblia era para eles um livro enigmático, um livro de difícil compreensão. Mas um dia o Evangelho os alcançou, um dia a venda, né, as escamas dos olhos caíram e eles passaram a compreender de maneira que não compreendiam antes. Então eu não sei se a mesma experiência aconteceu com você, não sei se você tinha o hábito de ler a palavra de Deus antes, mas o fato é, meus irmãos, de que Deus revela, Deus fala de forma diferente. Contudo, os interesses terrenais, os interesses carnais, privavam as multidões de conhecer realmente a Jesus, privavam as multidões de participar dos seus mistérios, da sua revelação privada, como ele fez aos seus discípulos, privavam as multidões, meus irmãos, de compreender a intimidade de Jesus, porque o interesse, o foco deles era outro, não era aquele que agradava a Deus. Esta é uma das razões, meus irmãos, pelas quais, antes da conversão, como eu disse, há tão pouco entendimento a respeito da doutrina e do próprio Senhor Jesus. Você já esteve numa conversa com alguém, uma pessoa que simplesmente não compreendeu nada daquilo que você falou? Ou não aceitou nada do que você falou? Em diversas dessas conversas que eu tenho assistido, as pessoas fazem perguntas como: eu não compreendo o que tem a ver uma pessoa morrer numa cruz com a outra ir para o céu. Eu não consigo compreender o que tem a ver um simples pecado com uma condenação tão grande. Então as pessoas não compreendem as coisas espirituais. Então tudo aquilo que você fala é como se você estivesse falando uma língua completamente estrangeira para essas pessoas, porque falta a elas essa intimidade. Agora, tristemente, irmãos, há cristãos que vivem de uma maneira semelhante. Preste bem atenção, porque aí isso aplica diretamente a nós. Essas pessoas possuem, contudo, o Espírito Santo, são habitadas pelo Espírito Santo, não é?
mas estão tão focados em outras coisas, estão tão ocupados com outras coisas, que lhes escapa o discernimento espiritual. Que o Espírito está neles, mas não age como deveria agir. Por quê? Porque falta a eles o desprendimento de coisas que tiram o entendimento do Espírito da nossa vida. Porque veja bem, meus irmãos, não basta apenas oração, leitura da palavra, que são indispensáveis, não basta apenas buscar a Deus, certo? Mas também dar as costas para o mundo. Porque há várias categorias de cristãos, mas há aqueles que são completamente voltados para o mundo, ou muito voltados para o mundo, certo? Mas tem aqueles que percebem ao longo da caminhada, por uma mensagem, por alguma coisa, que precisam buscar a Deus. E aí melhora a sua vida de oração, melhora a sua vida de leitura da palavra, mas não largam aqui. É como você já fez, quando era criança, você fez aquela brincadeira, hoje é mais perigoso porque tem mais carro, né? Quando era criança tinha uma brincadeira que a gente gostava de andar no meio-fio e na rua, né? Então a perna ficava no alto e outra ficava no baixo. Então é muito legal quando você é criança, mas na vida espiritual não é nada legal. Porque você vai ser conhecido, desculpa, não lembro se alguém aqui se chama assim, como crente Raimundo, não? Um pé na igreja e outro no mundo. Nunca viu isso, não? Você é velha. Mas é triste também, e é real. Que é Deus, é um pouco o povo do deserto. Eles queriam Deus, mas queriam também o Egito. O que acontece, meus irmãos, é que se eu der para você um copo de água cristalina, Dom Perignon, aquela água cara, sei lá dentro de que país que é, certo? E você fica pensando assim, eu sempre quis tomar uma água dessa. Já ouvi falar muito dessa água tão cristalina lá dos Alpes italianos e tal. Quando você for tomar, eu digo, deixa eu botar só uma gotinha do rio, como é lá no Rio de São Paulo, fugiu? Tietê, Só uma gotinha do rio Tietê. Você vai tomar ainda a Dom Perignon? Vai mais não, né? Porque qualquer pessoa que tenha ido de São Paulo sabe como é que é o Tietê. Pelo menos quando atravessa a cidade de São Paulo. Acabou o Dom Perignon lá, a água importada italiana. Acabou. Agora tem uma gota podre lá dentro que estragou tudo. Meus irmãos, qualquer abraço, qualquer apego às coisas deste mundo corrompe a nossa vida com Deus. Corrompe a nossa caminhada com Deus. Rouba o nosso discernimento. Não dá para andar dos dois lados. Não dá para remar para os dois lados. Você vai ficar girando com a sua canoa e não vai para absolutamente lugar nenhum. E isso acontece, infelizmente, muitas vezes com os cristãos. E aí, diante da pergunta de Jesus, no versículo 26, versículo seguinte, ele responde, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Lembra daquela pessoa que eu falei que talvez pudesse estar do lado de Jesus, um discípulo, dizendo, Senhor, é agora. Dá uma resposta para eles e fala do que aconteceu lá sobre as águas, que agora vai. Só que Jesus faz exatamente o oposto. Jesus seria o pesadelo do pessoal de relações públicas. Ele faz sempre o oposto daquilo que os bajuladores, né, os que gostam de bajulação dos nossos dias, políticos, personalidades, celebridades, ele faz o oposto. Já vê aquelas cenas, geralmente de filme, é claro, em que uma pessoa famosa, uma celebridade, sorri para tirar a foto, hoje é selfie, né? Com alguém, mas quando ele vira, teve um filme que eu vi que a pessoa virou e já vi um secretário com álcool gel ali, tirar da mão, porque havia tocado em gente do povo, né, e tal. Esse pessoal coloca um personagem. O nosso Senhor não. Ele não está ali para agradar e ele também não está ali para conquistar gente pelos meios errados, pela maneira errada. Então, o que ele fala? Repetindo, ele diz, vocês não estão me procurando porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estavam diante de um milagre,
mas perceberam mais a sua necessidade satisfeita do que o próprio sinal, do que o próprio milagre. Na versão revista atualizada, irmãos, fica até mais claro. Jesus começa com as palavras solenes: em verdade vos digo. Essa fórmula vai aparecer também no versículo 32, lá na frente, 47, no versículo 53. E eu quero que você lembre, quando nós chegarmos lá, porque na NVI está diferente, que essa é uma fórmula solene. Essa fórmula significa o quê? Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Em verdade vos digo, significa, o que eu vou falar, tudo que eu estou falando é verdade, mas isso aqui você tem que prestar especial atenção. E aí ele dá essa burdoada na multidão, revelando aquilo que está de verdade no coração deles. E eles conseguiram, portanto, presenciar esse sinal miraculoso, contudo, só pensar em uma refeição grátis. Só conseguiram pensar numa refeição grátis. Isso acontece em outro lugar no Novo Testamento? Sim. Você tem 10 leprosos. Lembra dessa passagem? E os 10 leprosos são curados. Gente, lepra, hoje, algumas têm até cura. Outros têm que ficar em reclusão, mas algumas têm até cura. Hanseníase, certo? Você viu uma mancha, tarará, assim, tem até aqueles cartazes, né? Procure o posto de saúde, tal e qual. Naquela época, lepra era uma sentença de morte e de ser ostracionado. Lá no Antigo Testamento, você já passou por essa passagem também na sua leitura anual. Quando ele passava, as pessoas tinham que gritar o quê? Imundo! Imundo! Para avisar os outros que um leproso estava passando. Então 10 vão lá, Jesus cura todos. Quantos voltam, irmãos? Quantos? 1. O dízimo. 10%. 1 volta. E Jesus, inclusive, pergunta, não foram 10 os curados? Por quê? Eles só queriam aquilo que satisfazia a sua necessidade. E eu nem estou me referindo, irmãos, a vir e aclamar Jesus como Messias, mas pelo menos agradecer. E nem isso acontece no texto. Ou seja, as pessoas têm essa tendência de buscar a satisfação da sua própria necessidade, acima daquilo que sobrenaturalmente o Senhor tem para oferecer. Muito bem, então essa busca por sinais miraculosos, como primeiro desejo para quem busca Deus, é uma motivação ainda assim inferior. Porque vai acontecer em outros lugares do Novo Testamento. Pessoas que buscam a Jesus apenas porque querem ver milagres, querem ver sinais, certo? Querem ver ele fazer coisas espetaculares. Essa forma ainda trata Deus, meus irmãos, como se fosse um artista, performático, certo? Faz aquele pulo aí de novo. Faz aquele malabarismo aí de novo. Trata Deus como se fosse uma atração. Por que eu digo isso? Porque se ele não fizer, o interesse acaba. O interesse é só que o sobrenatural possa satisfazer a sua incredulidade ou atender a sua necessidade de um gênio da lâmpada. Isso, meus irmãos, é um relacionamento também infantil. Quando um dos maiores pregadores e teólogos que a nossa denominação teve estava perto de morrer, né, do câncer, que ele estava enfermo, as pessoas oravam por ele, e acho que o nome dele agora, e ele respondia de uma maneira bem emblemática. Ele dizia assim: irmãos, obrigado pelas orações. Se Deus lhes ouvir, todos veremos a glória de Deus. Agora, se Deus não lhes ouvir, eu verei a glória de Deus. Ou seja, o interesse dele estava, é claro, que quem não quer ser curado de uma doença terrível? Contudo, o interesse dele era superior, porque, obviamente, era um homem conhecedor de Deus, um homem maduro. Não era como essas multidões, não era como esse povo que só estava atrás de milagres. E eu achei uma frase que sintetiza isso, é do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte: o povo não quer Deus, o povo quer milagres. Olha que interessante. O povo não quer Deus, o povo quer milagres. Dá para você entender, meus irmãos, por que em alguns lugares as reuniões estão lotadas? Muitas vezes o pessoal fala assim: pastor, o senhor diz aí que Romanos 3, dizendo ninguém deseja Deus, ninguém busca Deus. Mas essas reuniões lotadas de gente, às vezes milhares
em reuniões. Nosso querido irmão aqui, russo, acabou de explicar. Eles não querem Deus. Eles querem um milagre que, porventura, Deus possa realizar. Contudo, irmãos, a mera busca por sinais miraculosos ainda era superior à busca por mera satisfação de necessidades pessoais, que é o caso dessa multidão. Então, veja bem, nós temos aqui um relacionamento que é por Deus apenas, outro que é por sinais miraculosos, interesse, e a multidão está ainda abaixo. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês não estão aqui nem por causa dos sinais miraculosos. Vocês estão aqui apenas por causa de uma refeição grátis. Que em uma multidão pobre, em uma multidão necessitada, a gente até compreende, humanamente falando, qual a motivação deles. Quem não quer, meus irmãos, nunca mais passar fome, se você tem passado? Quem não quer, né, nunca mais ter que se preocupar com a conta de luz? Já pensou? Você ganha um concurso, sua conta de luz está paga pelos próximos 30 anos. Você vai ficar feliz da vida. Porque você vive controlando, né? Menino, desliga-se, apaga essa... E alguém vai lá dizendo, nos próximos 30 anos, a sua casa vai virar uma Suíça, porque vai ser ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Né? Não tem mais que se preocupar com a conta, não importa o valor que vier. Então, quem não gostaria de ter uma necessidade pessoal satisfeita? Bom, menos quando isso é mais importante para eles do que o próprio Senhor Jesus, do que o próprio Deus. Então, meus irmãos, essa primeira situação de busca por sinais miraculosos até poderia tirar as pessoas daqui e levá-las até o arrependimento, até o quebrantamento, realmente servirem a esse Cristo, a esse Messias. Contudo, aqueles que não tinham nem sequer essa motivação, tinham apenas uma motivação egoísta, eles tinham uma motivação que seria passageira, que uma vez satisfeita poderia acabar. E como nós conhecemos já esse texto, você vai lembrar que as multidões vão abandonar Jesus. Por quê? Ele não vai fazer o seu truque mágico. Ele não vai atender a narrativa deles. Ele não vai atender o desejo egoísta deles. E, meus irmãos, isso comunica para nós qual é a nossa reação aos nãos de Deus diante da nossa oração. Então eu admito, você e eu não somos como essa multidão aqui, graças a Deus. Contudo, toda reação negativa, irmãos, na palavra de Deus está registrada por um objetivo. Para que nós possamos olhar e dizer, Senhor, me ajuda a não ser assim. Me ajuda a não me comportar assim. Eu não sei quantos pedidos de oração, irmãos, importantes você está tendo agora. Ou já teve nos últimos tempos. Mas o nosso Deus é completamente livre para chegar dizendo assim, meu filho, eu compreendo a sua necessidade, eu compreendo o seu pedido, mas a minha resposta é não. A minha resposta de amor é não. Eu não vou fazer um malabarismo por sua causa. Porque muitas vezes, meus irmãos, alguns dos nossos pedidos, Deus tem que metaforicamente fazer um verdadeiro malabarismo, né? Mexer pessoas, mexer circunstâncias, mexer um monte de coisas, porque nós estamos pedindo A, B ou C. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade de lidar exatamente com essa parte do não de Deus. Pastor, eu já passei por isso, mas graças a Deus eu orei, Deus respondeu não e eu estou aqui bem vivinho da Silva. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Peço que você examine mais profundamente. Peço que você olhe mais abaixo da superfície. Você sabe qual é o perigo número 1 depois de um vulcão derramar sua lava? As pessoas acharem que depois de alguns dias, semanas ou meses, já pode virar lugar turístico. Porque muitas vezes, debaixo da crosta, que já não está tão quente assim, a lava ainda está em altíssimas temperaturas. E às vezes as pessoas ignoram isso, vão andando, a lava crack, racha, e dali saem vapores, e talvez até ainda um pouco mais de lava, e acidentes terríveis acontecem. Muitas vezes nós achamos, irmãos, na superfície, que nós realmente oramos a Deus, dizendo, Senhor, foi feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém.
Mas lá no fundo, nem no fundo do coração, meus irmãos, é já mais perto do fígado e do baço, está bem no fundo mesmo. Eu estou me moendo e perguntando, Senhor, mas o Senhor podia ter feito a outra coisa do outro jeito. O Senhor podia ter feito de outra maneira. O Senhor podia ter agido. O que lhe custava? Que dificuldade seria para o Senhor? E realmente, irmãos, nenhuma. O trabalho que Deus tem, queridos, de responder sim, não é um trabalho que Ele tem de responder não. Deus não derrama uma lágrima, uma gota de suor da sua têmpora. Ele nunca vai dizer assim, eu ia lhe atender, mas eu pensei no esforço e vi que era demais. Isso não acontece com o nosso Deus. Isso não acontece com o nosso Deus. Ele pode fazer exatamente, literalmente, o que quiser. Muitas vezes nós é que não estamos apenas de acordo com que Ele faça o que Ele quer. Portanto, meus irmãos, esse pessoal está sendo confrontado por Jesus. E agora Jesus começa a lhes aconselhar. Aconselhar para quê? Para que eles mudem a sua atitude. Para que eles mudem a motivação que os fez entrar em um barco lá do outro lado do mar de Tiberíades, lá do outro lado do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, mar da Galileia, certo? Atravessar esses quilômetros todos. O lago é bem largo, me foge agora exatamente a largura, eu comentei outro dia na igreja, né? Mas enfim, para ir atrás dele. Mas ele diz assim, pensem no que os fez sair de lá e ouçam, escutem o que eu vou lhes falar. Olha o versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O ensinamento aqui, meus irmãos, de prioridades, ele está em toda a Escritura. Em diversos lugares nós podemos verificar a mesma advertência do nosso Deus sobre examinar as nossas prioridades. Verificar se nós realmente estamos numa lista na ordem correta. A gente tem aquele rascunho bem genérico, né? Deus, para quem é casado, Deus, esposa, filhos, igreja. Sim, família vem antes de igreja. Mas esse rascunho é muito genérico, ele é muito amplo. Quando nós vamos para as entrelinhas, irmãos, da nossa lista de prioridades, quanto ao nosso tempo, por exemplo, nem sempre a coisa é tão simples assim. E nessa prioridade ele diz, não busquem o alimento que eu multipliquei, mas busquem a minha própria pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Não busquem o alimento que eu fiz o sinal lá do outro lado, mas busquem o alimento que não perece, que é a minha própria pessoa, que é o que ele vai, irmãos, explicar daqui até o final do capítulo. Ele vai revelar a eles qual é o alimento, o pão que alimenta e que não é possível mais ter fome. Eu estou muito impactado por esses vídeos que eu estou assistindo, irmãos, e testemunho de gente, porque alguns desses testemunhos não é de meninos de 15 anos, jovens de 23 anos, são pessoas religiosas de 45, 50, 60 anos de idade. E alguns deles retrataram como que eles viveram insatisfeitos, buscando uma resposta para a vida toda. E que conhecer a Cristo, conhecer o Messias, é como se a vida deles fosse nova, mesmo já estando uma idade tão avançada. Essa vida nova, essa vida plena que o nosso Senhor garante, promete e garante, que nós estamos falando aqui, vocês estão procurando algo tão passageiro, estão perdendo de foco algo muito mais perene. Em Mateus capítulo 6, nós temos um desses textos, onde a palavra de Deus nos aconselha, nos ensina sobre prioridades. Mateus 6, 19, até mais à frente, vai ler o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aí eu pergunto, meus irmãos, estaria Jesus aqui ensinando, por acaso, que o trabalho ou as coisas materiais em geral são ruins? Será que ele está ensinando contra o trabalho? Será que ele está ensinando contra possuir qualquer tipo de coisa? Nós temos que agora apenas utilizar as coisas sem ser nossas, por assim dizer. Será também que Jesus está aqui, meus irmãos, nesse texto, ensinando voto de pobreza? Ou pior, será uma defesa da preguiça? Opa, a gente já se interessou. Será que é isso que esse texto está dizendo? Contra a posse de coisas, contra o trabalho, a favor da preguiça, voto de pobreza. Irmãos, as riquezas, em qualquer tipo de montante, em qualquer tipo de posse, nunca foi criticada nas Escrituras. Não, pastor, tem um versículo lá no Novo Testamento que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pense direitinho que o texto não é bem assim, não. Como é que é o texto, irmãos? Alguém lembra? O amor ao dinheiro. São coisas distintas. Eu gosto desse texto, meus irmãos, porque ele não fala o amor ao muito dinheiro. Ele está dizendo o amor a 10 reais ou a 10 milhões é a raiz de todos os males. Não é por acaso que, estatisticamente, a maior parte, o maior número dos ganhadores de algum tipo de prêmio, loteria, loto, tanto faz, em um espaço pequeno de anos, estão praticamente pobres, sem restar quase nada. Ou muito longe daquilo que realmente ganharam. Por quê? Porque o que eles ganharam de fato foi a consolidação do ídolo que já estava lá dentro do seu coração. Só que agora, em vez de ser um ídolo salário mínimo, é um ídolo de um prêmio, às vezes, milionário. E aquilo é, infelizmente, perdido pela idolatria que as pessoas têm com ele. Então, meus irmãos, a Bíblia, como eu falei, nunca criticou riqueza, nunca criticou, mas será que tem uma exceção? O jovem rico. Esse texto está em Lucas capítulo 18, e nós lemos que Lucas conta: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Perceba, meus irmãos, que são 10. Jesus não cita todos. Ele escolhe estrategicamente esses aqui. E aí o jovem respondeu: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Qual a razão, irmãos? Porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Qualquer análise superficial aqui, irmãos, acaba com as conclusões superficiais. Jesus não está falando contra o dinheiro, você tem que dar tudo vender tudo e dar aos pobres. Jesus não está falando contra a riqueza. Jesus não está falando também que os ricos não entrarão no reino dos céus. Tudo isso, toda essa balela eu já ouvi. Repare, meus irmãos, que de propósito, Jesus deixa de fora o primeiro mandamento. Em Êxodo 20, versículo 3, nós lemos: não terás outros deuses além de mim. O que poderia ser parafraseado como é dito lá em Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aquele jovem era um idólatra. Ele amava os seus bens e a sua riqueza mais do que amava a Deus. Irmãos, nenhum de nós aqui, e nós temos diversas classes sociais de nossa igreja, nenhum de nós aqui está perto da realidade desse jovem. Nenhum de nós aqui pode dizer: era muito rico. Mas isso não mostra que o texto, falando sobre prioridades, não nos afeta.
que o texto não nos incomoda. Quais são as nossas prioridades? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas sobre dízimo, não dízimo. Eu sempre aconselho as pessoas que se preocupam tanto com dízimo, meu querido, resolve o teu problema, dá 11%, pronto. Aí você não pode mais chamar de dízimo. Ou dá 9,33%. Porque o que a palavra de Deus fala que nós devemos dar com alegria, conforme Deus tem colocado no nosso coração. As pessoas ficam na paranoia. Eu me lembro, meus irmãos, quando ainda era o Cruzeiro, as pessoas colocavam assim, 3 milhões, porque naquela época todo mundo era milionário, lembra? Todo mundo ganhava muito bem, milhões de cruzeiros. Botava no seu dízimo 3.433.418 cruzeiros e 53 centavos. Era um legalismo tão grande, eu via irmãos assim, na igreja onde eu cresci, um legalismo tão grande que ia até os centavos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, você não podia arredondar para cima, porque pelo menos você gastava menos espaço escrevendo? O problema, querido, não é o que você vai fazer com 10%, o problema é o que você vai fazer com todo o resto, quer que seja 90%, ou 85%, ou 95%, o que você vai fazer com aquilo que Deus tem colocado na sua vida? O autor de Eclesiastes nos aconselha, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Qual o sentido desse versículo, irmãos? Não gaste naquilo que não é proveitoso para você. Não gaste naquilo que não vai edificar e alimentar e abençoar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Aquilo que não é realmente necessário para a sua vida. Então, muito bem, meus irmãos, esse jovem era o idólatra. O que Deus deseja e espera de nós? Deus deseja e espera, meus irmãos, que nós possamos usar aquilo que Ele nos abençoa para a glória dEle. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus quer que nós usemos aquilo que nós recebemos dEle para a glória dEle. Mas preste atenção, nosso usufruto e prazer daquilo que Ele nos dá também serve para a glória dEle. Essa foi a conclusão do sábio lá em Eclesiastes. Olha o que ele escreve, meus irmãos, em Eclesiastes 9, versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. O autor de Eclesiastes é o autor que incentiva as pessoas a usufruírem a vida, aquilo que os puritanos, e Jonathan Edwards escreve muito sobre isso, chamava de hedonismo cristão. É o prazer de usufruir do que Deus nos dá para a glória dele. Diferente do hedonismo mundano, né? Que tem a sua satisfação como único objetivo. E olha que o autor de Eclesiastes, irmãos, ele inclui uma outra categoria no versículo 9. Não é só comida. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Olha aí. E o pessoal acha que a Bíblia não fala sobre sexo, não fala sobre relacionamento físico. Ou você acha que está falando para você desfrutar a vida com a mulher que você ama para ir para a Disneylândia? Também, né? A outra está lá. Pegou o recado, irmão? Não, irmãos. A Bíblia não é tão pudica assim. Ela está falando que Deus criou coisas para o nosso prazer. Alguns dias atrás eu mencionei que se a comida não fosse para dar prazer, você já está sentindo o cheiro, né, da comida preparada, né? Não está, irmã? Já está com fome de novo, acabamos de jantar. Da comida preparada para amanhã. Mas se não fosse para nos dar prazer, tudo tinha gosto de papelão. Estão comendo uma melancia suculenta e alguém pergunta assim, ei, tá boa essa melancia? Eu falei, que pergunta ridícula, tudo tem gosto de papelão, rapaz. Eu estou comendo porque é vermelho, eu gosto de vermelho. Alguém está comendo um bife suculento e alguém pergunta, e aí, como é que está o tempero? Sei lá, tem gosto de papelão. Mas não é assim que Deus fez. Porque Ele fez para o nosso prazer. E o equilíbrio, meus irmãos, entre isso, nas nossas prioridades. Pronto, melhorou. Fiat Lux.
E esse equilíbrio, meus irmãos, ele vem no próximo versículo. Olha só. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Olha que interessante. Comer e beber com prazer, viver a vida marital com prazer, trabalhar segundo as nossas forças. Mas no versículo 1 do capítulo 12, você conhece esse texto, o autor diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Alguns dias atrás eu vi alguém pegar todas as nossas atividades ordinárias e mostrarem como elas podem ou deveriam ser atitudes ou lembranças de atitudes de gratidão. Ele falou: tem louça suja? Agradeça a Deus porque tem comida. Eu achei bem inteligente o texto, ele era bem elaborado. Você tem que botar gasolina no carro? Agradeça porque você tem o carro ou tem o dinheiro para colocar gasolina. E ele enumerava, irmãos, uma série de coisas que às vezes nós reclamamos delas. A pia cheia de louça, a roupa suja, a casa para limpar. A casa para limpar em particular, a gente pode lembrar de pessoas que estão literalmente morando em nossas ruas hoje. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto eu li aquele texto, nós cristãos nem deveríamos necessitar de um texto desse. Gratidão, meus irmãos, deveria ser o nosso sobrenome. Devia estar constantemente nos nossos lábios. Aliás, murmuração não devia estar nunca nos nossos lábios. O que você está fazendo, compadre? Ou comadre, né? O que está fazendo, comadre? Coisa de todo dia, limpando casa. Não é assim que às vezes a gente fala? Lavando roupa. E detalhe, às vezes a gente tem muita roupa para lavar porque a gente decidiu comprar muita roupa. Né? Ou sujamos muita roupa porque tivemos muitas atividades e pelas quais também não somos gratos ao nosso Deus. Irmãos, isso fica claro também quando Jesus cita o texto em Deuteronômio 8:3, quando ele estava no deserto. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é Mateus 4:4. Isto é, o pão e todas as coisas materiais possuem o seu lugar, mas não possuem o primeiro lugar. Quando as nossas prioridades estão bem alinhadas, nós usufruímos daquilo que Deus nos dá, mas nós usufruímos para a glória dele e ainda assim colocando a vontade dele em primeiro lugar. Além disso, o trabalho e não a preguiça são virtudes cristãs, virtudes de pessoas piedosas. Então, para fechar isso aqui, Jesus não estava falando contra o trabalho, Jesus não estava falando a favor da preguiça. Cristãos são pessoas engajadas, são pessoas que trabalham, são pessoas trabalhadoras e trabalhadeiras. São pessoas que estão sempre buscando servir. Aliás, servir significa trabalhar para outro, colocar a nossa vida à disposição de outro. E Jesus está falando a essas multidões como elas estão longe daquilo que Deus tem em mente para eles. Mas ele segue, versículo 28. Então, lhe perguntaram, ouviram o ensino de Jesus, ouviram a confrontação de Jesus e lhe perguntaram o seguinte: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Boa pergunta. Não é uma pergunta ruim. Mas essas multidões, irmãos, eles perceberam que algo era esperado deles. Que o Senhor esperava uma mudança daquilo, da forma como eles estavam procedendo. E eles não haviam acertado o requisito, aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem até agora. Então, eles compreendem que algo precisa ser feito. Então, eles não entenderam, perguntaram: Senhor, então o que tem que fazer? O que eu tenho que fazer para cumprir a obra que Deus quer e que o Senhor está dizendo que nós estamos errando algo, que nós estamos procurando errado, que nós estamos indo para o lado errado? Assim, queridos, como Jesus havia falado de trabalho, e ele falou sobre trabalhar por uma comida que permanece para a vida eterna, as multidões, portanto, pensaram: ele está querendo que nós façamos alguma coisa. Por que eles pensam assim, irmãos? Porque nós somos naturalmente voltados para o desempenho. Quer ver só? Eu fui num culto, Deus falou muito no meu coração, quero servir a Deus. Pastor, o que tem para eu fazer na igreja? Você lembra da história que eu já contei algumas vezes?
quando eu dirigi um grupo de louvor, mas tinha tanto músico na igreja que eu trabalhava como seminarista, que nós tivemos que fazer 2 grupos, os mais experientes, que iam tocar 3 vezes por mês, e os menos experientes, que iam, estagiários, né? Iam tocar uma vez e em cultos menores e tal. Só que tinha um rapaz que era meio estrela, e eu tive que cortá-lo. E o pai dele veio perguntar para mim por que eu havia cortado, e eu expliquei, disse, mas se você cortar, o meu filho não vai vir mais para a igreja. Ou seja, ele achava que o filho precisava fazer alguma coisa para ter interesse pela igreja. Eu achei aquilo curioso e triste ao mesmo tempo. Então, quando as multidões ouvem Jesus falar sobre trabalho, eles entendem que algo é requerido deles, já pensam logo em desempenho. Irmãos, todas as religiões do mundo são baseadas em quem você é ou o que você faz. Todas, menos o cristianismo. Todas, menos a fé cristã. Contudo, eles ainda não haviam compreendido isso. Não haviam entendido, faltava entendimento, faltava discernimento, faltava intimidade. Lembra, mestre, como chegaste aqui? Eles ainda estavam no legalismo judaico, daquilo que você fazia. Mais interessante, meus irmãos, é que a maior prova desse legalismo é você não consegue fazer. A maior mensagem da lei e do legalismo judaico é que eles não conseguiam satisfazer a Deus como deveriam, como gostariam. Ainda assim, eles continuavam buscando fazer alguma coisa na semelhança de todas as religiões do mundo. Aliás, queridos, há de fato apenas 2 religiões no mundo. Presta atenção. Aquela religião onde o homem faz alguma coisa para Deus, com D minúsculo, e a outra, aquela onde Deus faz tudo pelo homem. Só há 2. Você pode pegar brahmanismo, shintoísmo, budismo, todas. Mesmo as religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo. O homem faz alguma coisa para alcançar, para satisfazer Deus. A única religião onde Deus faz em lugar do homem e o perdoa pela graça é a fé cristã. Essa é a diferença número 1 e a mais importante, irmãos, do caminho verdadeiro, aquele onde você está, e do caminho onde não há verdade. Nosso último versículo, versículo 29, Jesus responde à pergunta deles. A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Você já esteve pregando o Evangelho e alguém falou assim, mas não é possível, é simples demais. Eu só tenho que crer. A questão, querido, é que ele ainda está pensando no crer, no acreditar humano dele. Ele ainda não entendeu como o crer de verdade, como obra do Espírito Santo, o quanto tremendo que isso é. Como é transformador de mente e coração. Como é uma verdadeira conversão. Então ele acha que é algo banal. Mas a palavra de Deus nos adverte que não é algo banal, porque até os demônios também creem e tremem, e estremecem. Então não é, com certeza, uma fé banal. Então a resposta de Jesus à pergunta deles foi, na verdade, uma contradição clara do pensamento que eles tinham. Eles não podiam agradar a Deus fazendo boas obras. Toda boa obra de nossas mãos está manchada pelo nosso pecado. Charles Spurgeon disse certa vez, há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Tudo, queridos, que nós façamos. Eu estou pregando aqui, você está louvando, você está orando, você está discipulando alguém. Eu peço encarecidamente que você em nenhum momento pense assim, nossa, que oferta bonita que eu estou dando para Deus. Porque tudo que nós fazemos, o mais incrível, não é o que nós estamos fazendo, o mais incrível é Ele aceitar. É como a criança que chega da escola e diz, papai, fiz um desenho para tu. E mostra, aí você olha assim, o título do desenho na sua cabeça. Animal atropelado na BR.
dá nem para reconhecer o que é aquilo lá, mas tu achas, porque ele falou que era um bichinho, né? Que no máximo um animal atropelado na BR. Aí o que você fala? Coisa horrível, menino. Aí você fala? Não, né? Traumatizar a criança. Você fala? Que lindo. O que é? Aí ele, é o elefante, papai. Ah, é verdade, olha a tromba dele. Não tem. A diferença, meus irmãos, dessa pequena ilustração, é que quando nós apresentamos os nossos garranchos para Deus, nós temos que não ser como a criança que acha que está arrasando, que está trazendo uma obra-prima. Nós temos que ter consciência que estamos trazendo um garrancho. Porque diferente do pai aqui que está olhando o garrancho do filho, quando o Senhor olha a nossa obra, Ele olha como se Cristo estivesse fazendo. Ele olha de maneira perfeita. Essa é a diferença. Então quando o Senhor diz, que obra linda o meu filho está fazendo, calma aí, é filho com F maiúsculo. O que ele está dizendo é que obra linda o meu filho está fazendo através dos meus filhos. Apesar dos meus filhos, apesar de mim, meus irmãos, não é só você não. Apesar de nós, ele faz essa obra maravilhosa. As mesmas obras com as quais nos orgulhamos, ou até nos vangloriamos muitas vezes. As mesmas obras que às vezes nós buscamos até mérito diante de Deus e dos homens. Elas servem de prova, de atestado da nossa própria depravação, da nossa pecaminosidade, da nossa própria falta de mérito. Ela é tão garrancho que, quando nós achamos que estamos arrasando, ela é a prova de que nós não somos artistas coisa nenhuma. Que não somos habilidosos, que não somos capazes, como talvez achamos que sejamos. Existe, meus irmãos, portanto, nesse texto apenas uma obra que Deus quer, isto é, uma obra que Ele exige. Eles precisavam confiar naquele que o Pai enviou. Não é mais oferta lá no templo, não é mais sacrifício, não é nada disso que Deus queria, que Jesus queria. Não era mais legalismo, era confiar, era acreditar na oferta de Deus que estava diante deles. Por causa, meus irmãos, do seu pecado, as pessoas não podem agradar a Deus fazendo boas obras. Nós conhecemos isso. Mas não custa nessa noite nós lembrarmos as palavras de Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E junto a isso nós lembramos de Tiago 3, versículos 4 e 6. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todo o ato, todo o feito de Deus na nossa salvação é dele e não nós. Com o que é que nós contribuímos, irmãos? Você sabe a resposta. Nós contribuímos em nossa salvação com o próprio pecado do qual nós somos salvos. Essa é a nossa contribuição. Essa é a nossa ajuda, se você quiser assim chamar. E eu quero terminar, meus irmãos, lendo Romanos 6, 23, que nós conhecemos tanto, pois o salário do pecado é a morte. Mas o que Jesus estava oferecendo para essas multidões ao crer naquele que o Pai havia enviado é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eles continuassem tentando o caminho da performance, o caminho das obras, o caminho do legalismo, eles iam colher o caminho da morte. Não por obras, não por aquilo que nós podemos nos gloriar. Irmãos, se nós pelo menos compreendêssemos a enormidade disso, a enormidade do que é não ter nada nas suas mãos, não ter nada que você possa oferecer, não ter nada que você possa devolver, não ter nada que você possa compensar aquilo que foi feito por você. No século XVIII, um irmão chamado Augustus Toplady escreveu um hino que ficou depois famoso, já foi traduzido para português, chamado Rocha Eterna.
Nesse hino, ele diz o seguinte: nem os trabalhos de minhas mãos podem cumprir os mandamentos de tua lei. Nem poderia o meu zelo trégua conhecer. Poderiam minhas lágrimas fluir para sempre. Tudo pelo pecado não poderia expiar. Tu deves salvar, e só tu. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a tua cruz me agarro. Nu venho a ti para ser vestido. Desamparado olho para ti por graça. Falho, vou à fonte voar. Lava-me, Senhor. Lava-me, Salvador, ou eu morrerei. Uma letra que mostra, meus irmãos, o que essas multidões aqui do texto não haviam compreendido. Interessados no alimento temporário, levados a acreditar que o Senhor estava atrás de algo que eles pudessem fazer por ele, eles não haviam compreendido ainda a corrupção das suas próprias mãos e como eles precisavam do Salvador. Que essa noite, meus irmãos, nós mais uma vez possamos orar em gratidão ao nosso Deus. Como que nós podemos ter o privilégio de estar esses dias aqui com o povo de Deus, com Deus desse povo? Como nós podemos ter o privilégio de ter a nossa história reescrita, remodelada, modificada? Nessa oração final, eu queria pedir a você que você pensasse: onde você estaria hoje? Se há 5, 10, 15, 20, este ano, 40 anos, o Senhor não tivesse entrado na sua vida e salvado a sua vida. Aonde você estaria? A mudança que Ele fez em nós mudou não apenas, irmãos, o nosso destino eterno, mudou a nossa história aqui, antes de chegar na eternidade. Deus querido, muito obrigado porque pela Tua graça e pelo poder do Teu Espírito, o Senhor tem nos capacitado a crer naquele que Tu enviaste. Muito obrigado, Deus, pela obra perfeita que Tu fizeste na cruz e que trouxeste até nós. Porque o Senhor modelou as circunstâncias e os acontecimentos para que nós nos encontrássemos contigo. Muito obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença, por estarmos contigo e por tudo aquilo que temos recebido de Tuas bondosas mãos. Te louvamos e te engrandecemos pela Tua graça, porque podemos, inclusive, chegar até a cruz de mãos vazias, mas voltamos de mãos cheias e repletas das superabundantes bênçãos que o Senhor tem colocado para nós. Em nome de Jesus, o responsável e a razão de tudo isso que acabamos de ouvir, que nós oramos. Amém e amém.